Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Sexta-feira, Brasileirão 2018, 31ª rodada. Tivemos dois jogos. O primeiro, muito fraquinho, ruim. Na vitória do São Paulo fora de casa contra o Vitória. Vitória 0, São Paulo 1. E depois tivemos o outro jogo entre Vasco da Gama, jogando em casa, querendo somar pontos para permanecer na Série A, contra o Internacional, na sua busca incessante ao Palmeiras. O empate ruim para os dois. Quanto é que foi o jogo? Vasco 1, Internacional 1. Mas já vou falando de cara. Meu amigo torcedor vascaíno e meu amigo torcedor colorado. O jogo não foi dos melhores. Porém, pode ter sido uma tática do Internacional. Ter amarrado o jogo no primeiro tempo, amarrado um pouco o jogo um pedaço do segundo tempo, e quando ele percebeu que o Vasco cansou, ele abriu o jogo. Quando abriu o jogo, botou na correria, o Inter foi melhor. Mas o jogo em si não foi. Mas o astro da partida, sinceramente, foram as cagalhopanças do árbitro. E todo mundo sabe, eu sou do Rio. E não me vem falar de clubismo. Não me vem falar de clubismo. Vou dar a minha opinião. O juiz garfou o Inter. O juiz garfou o Inter. Minha visão. E eu vou dizer por quê. Minha opinião. Primeiro, para mim foi pênalti do Erley, zagueiro do Vasco, em cima do jogador do Internacional. Ele empurrou pelas costas e deu uma pancada por baixo. Nem a bola ele acertou. Então, para mim foi pênalti, que o juiz não deu. Frouxo, não deu. E a outra, para mim, não foi pênalti em cima do Kelvin. O Kelvin jogou a bola para um lado e ele deixou o jogador do Inter ajoelha e deixa a perna. Ele propositalmente, depois que passa uma perna, ele deixa a outra. Ele já estava pulando, ele não caiu porque bateu. Ele já estava pulando, ele já estava caindo quando ele deixou o pé. Ele cavou um pênalti, o juiz não deu, e o cara que estava atrás, o bandeirinha, árbitro, sei lá, auxiliar, o cara que estava atrás que deu o pênalti. Garfa, a minha opinião, o Inter foi garfado. O Inter foi prejudicado. Ponto. Juiz covarde, sem puto. Que na maioria, no Campeonato Brasileiro, na verdade, a maioria dos árbitros estão do nível de ruim para horrível. E na maioria das vezes são frouxos. São raros os que assumem o que vê. Porque o que está acontecendo com a arbitragem? O árbitro está ficando a 1 metro do lance, mas a impressão que dá é que ele não consegue ver nada. Porque quando ele escuta alguém falar, o cara está mais certo que eu. Bom, ele estava de frente para o lance e o cara estava na linha de fundo. Ele estava na mesma distância, mas não. Ele prefere jogar a responsabilidade para o outro. Ele não deu pênalti, ele estava próximo e ele estava numa posição que ele estava de frente. Então, covarde o árbitro. Ponto. Covarde o árbitro. Um pênalti que ele não marcou e o outro que para mim não marcou errado. Agora, no jogo em si, quem é que merecia ganhar? O empate foi até certo ponto justo. Por quê? O Vasco, para mim,
no primeiro tempo foi menos pior do que o Inter. O Inter estava cadenciando demais o jogo. É por isso que, na minha visão, o Inter estava fazendo de propósito. Ele estava cadenciando o jogo de propósito. De propósito. Outro detalhe. Além desses dois pênaltis, que não teve, não posso esquecer. Além desses dois pênaltis, teve um monte de lance que o juiz marcou errado. Teve um monte de lance que ele não marcou falta para os dois lados. Dos dois lados. Ele não marcou falta. Inverteu algumas faltas. Ou seja, teve alguns lances que era para ele ter dado amarelo e ele não deu. Então, eu sei que no fringir dos ovos, pelos lances que eu estou falando, e teve uns 2 ou 3 lances desses que foram a favor do Inter, que ele não marcou. Então, pelo pacote, para mim o Inter foi prejudicado. E eu estou vendo o lance ali, fica nítido. O Kelvin passa a bola, estica a perna e deixa bater. Ele estica a perna e deixa bater e já vai caindo. Então, para mim não foi pênalti. Mas vamos lá. Primeiro tempo, o Vasco começou melhor. Depois o Inter equilibrou o jogo ficou equilibrado. Não ficou um jogo aberto, ficou um jogo amarrado. Mas muito mais pelo fato do Inter não aumentar a velocidade do que do Vasco. Porque o Vasco não tinha como aumentar muito a velocidade pelos jogadores que ele tem. O Max Lopes na frente é pesado. O Fabrício é lento e não jogou bem. E a torcida começa a xingar o Fabrício, vaiar o Fabrício. Meu amigo torcedor do Vasco, quem foi que contratou? Os dirigentes do Vasco. Quem é que bota ele de titular? É o Valentim. Pô, cara, a torcida do Vasco tem que ajudar, filho. Ele não jogou bem? Pô, não estava jogando bem. Quando ele não vem jogando bem, há um montão de tempo. Ele fez 2 gols, fez um lance ali, outro acolá, só. Mas ele não vem jogando bem. Mas o Valentim vem deixando. Então vai o Valentim, pô. O cara tá tentando, você vê que o Fabrício tá tentando, bicho. O cara tá se esforçando. Pô, mas ele tá improvisado, filho. Ele tá improvisado. Ele não é meio de campo, nunca foi. Então ele tá fazendo o que dá. Aí a torcida não ajuda, também vai. Aí fica complicado. Então o jogo ficou, no primeiro tempo, o jogo amarrado, mas um jogo tentado. Os times tentavam, mas assim, o Vasco atacava, tentava, mas assim, sem aquela convicção de ir muito para frente e dar o contra-ataque. Quando o Inter pegava a bola, também não tentava o contra-ataque, tentava cadenciar o jogo para não dar o contra-ataque para o Vasco. Então ficou aquele, eu não te bato, você não me bate, ficou aquilo. Sim, mas ficou um jogo tentando jogar. Você vê que os dois times tentavam jogar, mas era um jogo que não estava corrido, não um jogo que estava com uma certa velocidade, mas principalmente por causa do Inter, que o Inter não estava acelerando. E, a meu ver, não estava acelerando de propósito. O Inter não estava acelerando de propósito. E o Vasco estava na dele, tentando na velocidade, no ritmo do Vasco. E o jogo foi indo, não muito bom, mas dava para ver. Chegou um determinado momento do primeiro tempo que o jogo ficou ruim demais. O jogo ficou ruim demais. O Inter errando passe, o Vasco errando passe. Aí você vê que a bola saía, o Inter ia devagarzinho para bater a falta, para bater o lateral. Aí você via o lado do Vasco, o time do Vasco lento também. Castan pegava a bola, botava a mão, batia. Ou seja, a impressão que dava que o empate estava bom para os dois. E estava horrível para os dois. Principalmente para o Vasco. Então o jogo deu uma caída de velocidade, que já não era muita técnica, tática. O jogo ficou ruim. No final do primeiro tempo o jogo ficou ruim. No segundo tempo, o Vasco tinha que acelerar. E o Inter continuou do mesmo jeito, tentando cadenciar o jogo. O Vasco melhorou, foi para cima, começou a pressionar o Inter. E o Vasco obrigatoriamente teve que se abrir um pouquinho mais. Quando o Vasco se abriu um pouco mais, o Inter começou a acelerar. Aí o
começou a mudar. Porque as peças do Odair para substituição eram melhores do que a do Vasco. Ele botou Jonathan Alves. O Jonathan Alves, centroavante. O time do Inter voltou a jogar como sabe jogar, quando tem o Damião. O Nico Lopes ali de centroavante não rendeu. Quando ele caiu para o lado esquerdo, ele começou a render. O Rossi não rendeu muito bem, mas ele botou o Jonathan Alves. Aí o Inter começou a render, começou a aparecer mais e o jogo ficou mais aberto. O jogo aberto na correria, o Inter é melhor. Então a impressão que eu tive é que o Inter amarrou o jogo até um determinado ponto de propósito, para quando o jogo se soltasse, ele ter a vantagem. E o Inter começou a ter vantagem. No segundo tempo, a partir acho que dos 15 minutos, o jogo ficou legal. Chances para ambos os lados. O Vasco teve bola na trave, uma sorte, né, do Galhardo, ele foi cruzar, bateu na trave, teve chance de fazer gol, defesa do Lomba, defesa do goleiro do Vasco. Os dois times, o jogo abriu, então ficou ataque para um lado, ataque para o outro. Os dois times poderiam fazer o gol. Pressão do Vasco, 3, 4 minutos pressão do Vasco. Depois, pressão do Inter, 3, 4 minutos. Ou seja, os dois times trocando, partiram para trocação legal. Os dois times querendo fazer gol. Mas você via nitidamente que o time do Vasco, fisicamente, já estava caindo pelas tabelas. O Inter estava um pouquinho mais inteiro. Os jogadores de marcação, o Andrei, já estava muito cansado, já não conseguia mais andar. O William Maranhão, muito cansado. O lateral, que o Luiz Gustavo, que é o zagueiro lateral, também já estava cansado. Ou seja, você viu o time do Vasco muito cansado. E o Inter foi para cima. Porque as peças do Inter eram melhor. As substituições dele, colocou o Kelvin de um lado, o Valente colocou o Kelvin, que, a meu ver, cavou o pênalti. E o juiz não marcou, mas o cara que estava atrás marcou e ele aceitou. Na verdade, o juiz não tem opinião própria. Mas fazer o quê? Botou o Kelvin aberto para um lado, com uma certa velocidade. Aí o outro botou o Jonathan Alves, botou o jogador, o Wellington Silva, que foi do Fluminense. Eu só não entendi que quando ele botou o Wellington Silva, ele botou o Wellington Silva pelo lado esquerdo, aonde o Nico Lopes estava bem. Mas botou ele por ali, até funcionou que saiu o gol por ali. Botou dois jogadores abertos para fazer o contra-ataque, com o centroavante, o Jonathan Alves. E o Vasco colocou o Galhardo ali, colocou o Kelvin, para dar essa velocidade, e o jogo ficou aberto, até que o Inter fez o gol. O Inter fez o gol, já tinha tido mais outras oportunidades, até o Jonathan Alves errou o passe, fez um lance lindo, passou por dois, mas fez um lance errado. Se ele dá para o seu lado esquerdo, ele encontrar o jogador do Inter sozinho, acabou errando, mas o Inter melhorou. Quando o jogo ficou aberto, o Inter ficou melhor, e acabou que conseguiu o gol. Conseguiu o gol, merecido naquele momento, estava jogando mais. E 1-0, a torcida já desesperou do Vasco. O Vasco foi para cima, tentando de qualquer maneira, sem muita organização. Aí me surge esse pênalti, que para mim não foi pênalti. Ele cavou descarado. Ele deixou a perna dura. Aquilo ali de almanaque. Tu pega o almanaque. Como cavar um pênalti? Tá esse do Kelvin. O Vasco não tem nada a ver com isso. O Vasco não tem nada a ver com isso. O Kelvin cavou, o juiz caiu na dele. O Vasco não tem nada a ver com isso. O Vasco não tem nada a ver que o juiz não marcou o pênalti. Para mim foi pênalti do Erling. Não marcou. O Vasco não tem nada a ver com isso, que teve algumas faltas a favor do Inter que o juiz não deu. Também teve algumas faltas a favor do Vasco que o juiz não deu. Mas os lances a favor do Inter, em alguns contra-ataques, prejudicaram um pouco mais. Não estou puxando brasa para o Inter, não é isso. Eu estou sendo frio, tá? É o que eu estou falando. Nem o Inter tem nada a ver com isso e nem o Vasco. Jogadores não. Jogadores fazem a dele. Tentam cavar, enrolar o juiz. É o juiz que tem que... Mas eu senti o juiz frouxo. Ruim e frouxo. Mal intencionado eu não sei. Mas frouxo porque eu não estou aqui para acusar. Eu vou chamar de frouxo. Não, porque os juízes hoje não têm opinião própria. Nenhuma. O juiz que já apitou São Paulo e Vitória também, marcava uma coisa, depois marcava outra, demorava 3 minutos para marcar uma falta, ou seja, completamente indeciso. Mas teve esse pênalti que não foi, o Vasco foi lá e empatou, terminou 1-1. Depois de um tumulto generalizado, ele expulsou alguém do Inter, depois que acabou o jogo.
tiveram que cercar ele, mas, a meu ver, o jogo foi parelho. Parelho. No segundo tempo, quando o jogo abriu, o Inter ficou um pouquinho melhor. O Inter, no primeiro tempo, o Vasco menos pior do que o Inter. E no início do segundo tempo, o Vasco menos pior. Quando o jogo abriu, o Inter foi melhor. Teve mais velocidade, mais qualidade. Aí fez o gol e depois tomou o empate injusto. Então, tirando os pênaltis, até o pênalti deu o gol pro Vasco, mas o Vasco poderia ter chance de fazer o gol sem esse pênalti. Seria justo o empate sem esses dois pênaltis. Mas como teve o lance, eu não tenho como não falar. O Inter foi prejudicado sim. Agora, não foi um jogo bom. Nem o Inter jogou nada, não jogou muita coisa, e nem o Vasco. Nem o Inter jogou para ganhar, e nem o Vasco jogou para ganhar. Mas o juiz não pode atrapalhar. Entendeu? Eu estaria falando a mesma coisa se o lance fosse pro Vasco. Estaria falando a mesma coisa. E o torcedor do Inter teria que entender que não é bairrismo. Estou falando de lá, vai falar, não, porque você não torce pro Vasco. Não tem nada a ver, eu estou fazendo análise do que eu vi. Eu não sei nem o que os árbitros aí, que tem esses comentaristas de arbitragem, eu não sei nem o que eles estão falando, porque eu não estou vendo. Eu estou dando a minha opinião. Estou na minha opinião. O jogo não foi muito bom. Melhorou no segundo tempo, que o jogo ficou mais aberto. Mas um jogo nível baixo, técnico, muito erro. Muito embolado, muito amarrado. Árbitro atrapalhou, e a meu ver, atrapalhou mais o Inter do que o Vasco, em alguns lances. E agora fica o Inter com 58 pontos, junto com o Flamengo, mas atrás do Flamengo, continua em terceiro lugar. Pode ver, se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras ir a 65, aí abrir 7 pontos de Flamengo e Inter, aí já começa a ficar muito difícil para Flamengo e Inter. Então o Inter tem que rezar e torcer muito para o Flamengo ganhar do Palmeiras. Que aí o Flamengo vai a 61, fica 1 ponto do Palmeiras, e o Inter fica a 4 do Flamengo. A 4 do Flamengo e a 5 do Palmeiras. Fica a mesma coisa. Acaba ficando a mesma. 5 não. Fica a 4 do Palmeiras, ou o Inter tira 1. Se o Palmeiras perder, o Inter tira 1 ponto. Fica a 4 do Palmeiras e a 3 do Flamengo. Não, se ganhar, vai a 61. Isso. Aí o Inter fica a 3 do Flamengo. Então, agora o Inter tem que esperar a próxima rodada e torcer, como eu falei para o Flamengo. Mas não gostei, principalmente da atuação do juiz, e o jogo em si não foi dos melhores. Damião fez falta, Potker fez falta, não gostei do Fabiano pela lateral direita, não gostei, mais uma vez, eu não gostei dele, Edenilson subiu pouco, o Inter não foi bem. E o Vasco tem aquele problema de criação, com o Fabrício de meio de campo, ele para criar é muito pouco, mas quem escala é o Valentim, torcedor do Vasco vaiando o Fabrício, pô, ele está ocupando ali espaço, ele está quebrando um galho, não foi ele que pediu para ficar ali. Então, complicado. Mas, meus amigos vascaínos, essa foi a minha opinião sincera. Pode gostar, pode não gostar, mas essa foi a minha opinião sincera do que eu vi do jogo, sem emoção, friamente. Então essa foi a minha opinião, torcedor vascaíno, torcedor do Inter, torcedor colorado, jogo 1-1, que não foi bom para nenhum dos dois, para a pretensão deles, porque o Vasco, até esqueci, o Vasco vai a 35 pontos. 35 pontos, passa o Botafogo. Passou o Botafogo, está ali em 13º lugar. Só que o Botafogo ainda vai jogar. O Ceará ainda vai jogar. O América ainda vai jogar. Então, a América pode passar o Vasco, Ceará pode passar o Vasco, o Botafogo pode passar o Vasco. O Vasco pode terminar essa rodada sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Por quê? O Vitória perdeu. Então o Vitória parou nos 34. E o Vasco pode ficar sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 35 pontos. Então o Vasco tem que torcer para o América perder, para o Ceará perder, para o Botafogo perder.
Então, essa foi minha análise. Curta, compartilhe, inscreva no canal. Resenha comigo, Magalhães. Tamo junto. Um grande abraço. Dê seu like. Valeu, fui, tchau.